Meu querido irmão, minha querida irmã, nós chegamos finalmente à última semana do ano da igreja. A última semana do ano de celebrações da igreja, ela é aberta pelo 34º domingo do tempo comum, onde nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Pensei em dividir esta reflexão em 3 partes. A primeira, em fazermos uma pergunta fundamental sobre o que significa ser Senhor e Rei. Estas são palavras que os primeiros cristãos retiram do ambiente onde viviam, retiram da sociedade de sua época, porque não existiam outras palavras para designar aquilo que a fé lhes fazia ver em Jesus. Mas a palavra Senhor, Kyrios em grego, e a própria palavra Rei, eram antes deste ambiente religioso, antes desta aplicação religiosa, elas eram aplicadas ao imperador. O imperador romano era Kyrios, era Senhor. O imperador romano reinava. E é deste ambiente que estas palavras são retiradas e aplicadas a Jesus, ao ambiente da fé, num novo significado. E aqui é necessário que nós tenhamos presente este novo significado, porque senão nós projetamos em Jesus as nossas imagens conscientes ou inconscientes de Rei e de Senhor. Por exemplo, quando nós falamos em Rei e quando nós falamos em Senhor, geralmente nós pensamos em alguém que tem um poder sobre as pessoas, alguém que está acima de todos, alguém que subjuga com o seu poder e coloca a sua vontade acima dos outros, porque o Rei age assim, o Senhor age assim. Mas o Senhor Jesus Rei, não é assim. É a nossa projeção humana que nos faz colocar na cabeça da Virgem e do menino coroas douradas. Mas acho que você não vai se assustar se eu disser que a Virgem de Nazaré nunca usou uma assim. Assim como também você não vai se assustar, eu acredito, se eu lhe disser que o menino e mesmo o homem Jesus jamais usou uma assim. Pelo contrário, ele usou uma que lhe fizeram para no alto da cruz ser coroado como rei. E a única coroa que ele utilizou o fez sangrar. Não, nós não podemos, ainda que o façamos com a mais pura intenção, mas nós não podemos projetar em Deus as nossas imagens de Rei e de Senhor. É preciso, e esse é o primeiro ponto, nos perguntarmos o que significa ser Rei para Jesus. Bem, o Evangelho é repleto de respostas a esta pergunta. Vou citar aqui algumas. Quando diante de Pilatos, ele estava não julgando, ele estava sendo julgado, porque já era presidiário, já estava preso. Pilatos lhe pergunta: então tu és rei? E ele responde: você afirma isso sobre você mesmo, porque o meu reinado não é deste mundo, eu jamais me chamaria de rei. O meu reinado é reconhecido pelas pessoas, eu nunca diria sou o rei. E com isso ele já está nos dando um entendimento de que tipo de reino é o seu. Ao longo do Evangelho ele vai contar muitas parábolas dizendo: o reino de Deus é como a sementinha da mostarda, pequenininho, que é plantada na terra
E a gente pensa que morreu, mas cresce e dá uma grande árvore. O reino de Deus é como todas as comparações que ele usa, são comparações pequenas, de uma força escondida. O reino de Deus é como o fermento na massa, você joga lá, nem dá para saber aqui está fermentado ou não, mas ele vai agindo. É assim que age o reino, e se o reino age assim, o rei também. Ele vai dizer inclusive que ele, rei, é quem vai cingir a sua cintura e repetir diante dos seus apóstolos aquilo que só os escravos faziam, que era lavar os pés de quem chegava em casa. E aquilo é tão chocante, tão violento para os apóstolos, que Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar, porque isso é uma atitude de escravo. E é por isso que ele vai dizer: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. É por isso também que em determinado momento, quando os discípulos conversavam entre si pelo caminho e diziam: quem é o maior no reino dos céus? Eles diziam: quem é o maior entre nós? Jesus pega uma criança como esse garoto que está aqui escondido. Como é que é seu nome? Davi, que nome bonito, parabéns. Cadê o papai e a mamãe? Está lá atrás. Ah, estão ali, já deram um tchau para mim ali, ó. E ele pega uma criança e diz assim: não, entre vocês não tem que ser assim, discutir quem é o maior. Quem é o maior seja como o Davi, que está aqui sentado no chão, ouvindo o padre falar. E se nós tivéssemos tempo, nós conseguiríamos ficar aqui dando outros exemplos do Senhor, de como Ele é Rei. O reinado do Senhor é feito sobre a misericórdia, a compaixão, o serviço. Encerro com mais uma explicação. No Evangelho de hoje, Ele é juiz. Como também nós entendemos errado isso? Porque como é que é o julgamento que Ele faz? Ele é justo, mas a sua justiça está pautada na misericórdia. Eu estive preso e vocês foram me visitar, eu estava nu e vocês me vestiram, eu tive fome e vocês me saciaram. Todas as vezes que fizeram isto aos meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. Nós é que dizemos que justiça é fazer o outro pagar pelos seus erros. Então muitos de nós, pseudo-cristãos, dizemos a quem está preso, por exemplo: é isto mesmo, tem que pagar, tem que sofrer, porque... Mas isso não vem de Jesus. Ele tem que pagar, mas a justiça está pautada na misericórdia. Ele tem que pagar para que ele se recupere, para que ele volte, para que ele seja um novo homem, uma nova mulher. Eu não quero a morte dele, porque isto é o que o Antigo Testamento dizia, pela dureza do nosso coração. Se você receber um tapa, dê um outro. O rei diz diferente. O rei diz, para citar outra passagem: se você receber um tapa numa face, oferece a outra. Segunda coisa, este rei, diz a liturgia de hoje, é rei do universo. Outra ideia equivocada que nós podemos ter. Este universo não está acima. Este universo, como lá o fermento, está no meio. O que significa isso? Significa que esta lei da justiça e da misericórdia fermenta todas as atividades humanas. Ele é juiz misericordioso, Ele é justo e misericordioso em todas as atividades humanas. Nenhuma das nossas atividades estão distantes dos olhos justos e misericordiosos dEle. Nem mesmo a criação. Há muita gente desavisada, desculpem a expressão,
ignorante, no sentido de que ignora estas coisas e diz que o cristão e o católico não tem que ficar se metendo com a natureza, defendendo, porque o que importa é o anúncio da boa nova. Mas que boa nova que é esta, que não penetra em todas as esferas da nossa vida. Nada escapa a este reinado do Senhor. A segunda leitura de hoje dirá, inclusive, de que Ele reina sobre todas as coisas e o último a ser submetido é a morte. Dirá a segunda leitura: pois é preciso até que Ele reine, até que todos estejam debaixo de seus pés, nenhuma situação seja ignorada. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Sim, Jesus é o Rei, o Senhor do universo. E a terceira e última coisa, nós dissemos que hoje encerramos, na verdade abrimos a última semana do tempo de celebrações da igreja. Então eu já disse isso outras vezes e peço a sua licença para repetir. Assim como você e eu faremos esse exercício no final do ano civil, que é quando começar a chegar lá, 28, 29, 30 de dezembro, naturalmente nós fazemos uma avaliação de como foi o nosso ano, não é assim? Como é que foi esse ano? O que eu conquistei? O que eu perdi? A gente faz uma avaliação e fazemos uma projeção. Olha, então no ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quanto mais real é a nossa avaliação, mais concreta é a nossa projeção. Já dei um exemplo, desculpa, vou dar um exemplo de mim, mas é para você entender como a nossa avaliação precisa ser real. Então, se você escutou, peço perdão, vou repetir. Se a minha avaliação não for real, eu vou dizer, por exemplo, assim: esse ano eu não fiz os meus exercícios diários que o médico mandou eu fazer. Mas também, como é que eu vou fazer se eu sou um homem ocupado? Como é que eu vou fazer se os paroquianos não me deixam em paz? É claro que eu não fiz. Desculpa. Porque quem quer fazer exercício, arruma tempo. Não fica jogando a culpa nos compromissos, muito menos nas pessoas. Avaliação irreal. E se ela é irreal, como vai ser a minha projeção? A partir de 1º de janeiro, aí sim, eu vou para a academia todos os dias. A partir de 1º de janeiro, às 6 horas da manhã, eles vão me ver correndo aqui em torno da paróquia, fazendo os meus exercícios, porque eu vou começar um ano bem. Irreal. 1º de janeiro eu vou acordar às 10 da manhã, depois de passar até 1 da manhã festejando. Uma avaliação irreal faz uma projeção inadequada. Por que eu estou falando isso? Porque é tempo de você agora avaliar a tua vida de fé, a tua vida de celebrações. Como foi? Como foram as tuas celebrações deste ano? Como foi a tua observância do domingo, o dia do Senhor? Como foi a sua atenção à palavra? Como foi a tua aplicação da palavra na tua vida? Como foram as tuas orações? Como foram os efeitos da Eucaristia recebida? As celebrações mudaram o teu modo de viver? Tudo isso precisa ser avaliado sem procurar desculpas. Eu não vou à missa, mas também o pessoal deixa para me visitar em cima da hora, mas também aquele padre não para de falar, mas também Querido, pare de arrumar desculpas. Faça uma avaliação real, justa, porque só assim é que você vai, a partir do domingo que vem, que nós iniciamos um novo ano litúrgico, você vai dizer: a partir do domingo que vem, eu vou tomar este e este propósito, para que o exercício da minha fé
possa me fazer crescer, andar, evoluir, avançar e de verdade proclamar Jesus, Rei e Senhor do universo. Amém. Tá bom, Davi? Sim? Beleza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.